Muito boa noite a todos. Para mim é uma alegria, né, estar aqui, voltar a essa casa e também rever alguns irmãos. Alegria como também uma grande responsabilidade. Acho que está isso, tá bem. Grande responsabilidade também de estar aqui, né, rever alguns irmãos, pastor Sivaldo, né, pastor Zé Roberto, foram meus professores aqui. E que bom, né, estarmos aqui. Eu vou tratar nessa noite sobre a importância da pregação cristocêntrica para a igreja contemporânea. À medida então que eu vou estar expondo o assunto, você pode também acompanhar aqui nos slides, certo? A importância da pregação cristocêntrica para a igreja contemporânea. Esse é um assunto que é, de uma certa forma, tratado em vários lugares, né, em vários seminários, no que diz respeito à pregação da palavra. Eu procurei, então, nesse trabalho, aprofundar mais o conceito do que significa a pregação cristocêntrica, não apenas em seu conteúdo, mas também no âmbito espiritual. Eu vou também tratar mais sobre isso, explicar melhor. E também aplicar essa verdade, esse tema, né, não apenas para a igreja contemporânea, mas para tudo que envolve a igreja, ou seja, ministros, presbíteros, como também oficiais, diáconos, os ouvintes, as ovelhas, a membresia da igreja, aplicando, portanto, o conceito da pregação cristocêntrica para toda a igreja, para todas as áreas da igreja. Então, vamos lá. Vivemos em dias em que há pouca apreciação pela pregação. Vivemos em dias de pouca apreciação pela genuína pregação do Evangelho. E, de fato, quando a gente olha para os nossos dias, a gente vê, né, não apenas essa pouca apreciação, como também o declínio da genuína pregação do Evangelho, e pensando, obviamente, na igreja evangélica brasileira, né, de um modo geral. Então a gente vê, por exemplo, que muitos púlpitos em muitas igrejas evangélicas que não pregam o genuíno Evangelho. E tem trocado a pregação da palavra por outras formas de atividade, por outras atividades. A igreja tem procurado uma nova forma de atrair os ouvintes. Então, muitos aí têm substituído a pregação da palavra por outras formas, por outros conceitos e por outros tipos também, né, de pregação. Outras pregações que não é a pregação bíblica, que não é a pregação genuína do Evangelho de Cristo. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que tratam sobre essas novas formas que têm substituído a pregação nos púlpitos da igreja de um modo geral. Primeiro, o entretenimento. Né? Muitos têm substituído a pregação do Evangelho por outras formas de atividade, né? Filmes, teatro, palestras. E aí a gente vê, por exemplo, em muitos púlpitos, não mais a pregação do Evangelho. A gente vê em muitos lugares que o púlpito tem sido substituído por um balcão, uma mesa, por exemplo, de restaurante, e ali não é mais pregado a palavra de Deus, mas é substituída essa palavra, a pregação, por entretenimento. E aí tem gente, por exemplo, que ao invés de pregar a palavra, se veste de palhaço para tentar atrair as pessoas, se veste, por exemplo, de um personagem, ou substitui a pregação por um teatro, por uma música, pelo show. E a gente tem visto isso, muitas igrejas têm substituído a pregação até mesmo pela música, tentando de algum modo atrair as pessoas. Uma segunda forma é a pregação motivacional, que na verdade não é pregação, são palestras motivacionais. A teologia coaching, né, que é, digamos assim, uma segunda versão da teologia da prosperidade, tem estado nesses púlpitos. São apenas palestras motivacionais voltadas para massagear o ego do pecador. Então é tudo voltado para o homem, é tudo voltado para
para as pessoas, como as pessoas podem ser felizes nesse mundo, como as pessoas podem ser melhores nesse mundo. Então é tudo voltado para o homem, motivando as pessoas. Tem gente, por exemplo, que vai para a igreja com esse objetivo, de ser motivada, sair da igreja motivada, sair da igreja com mais felicidade. Tem gente que vai para a igreja com esse intuito, com esse objetivo. E muitas pessoas muitas igrejas têm atraído esse público, certo? Pessoas indo apenas para se sentirem motivadas, para terem ali um gás novo para passar a semana, um gás novo para vencer aí os desafios da semana. E essas pregações motivacionais, infelizmente, está muito em alta nos nossos dias. Pregações exemplaristas. Esse termo, exemplarista, é um termo cunhado pelo professor pastor Mauro Master, tratando sobre as pregações que colocam os personagens bíblicos apenas como tipo de exemplo para que as pessoas possam atentar para esses exemplos e viver esses exemplos. Eles olham, por exemplo, para os personagens bíblicos e apenas apresentam pregações exemplaristas, ou seja, apresentando exemplos, como se deve viver, por exemplo, à luz de Josué, à luz de Davi, né, diante da vida do apóstolo Paulo. Eles começam apenas a tirar exemplos, não é? E ensinar a igreja. São pregações apenas voltadas para isso. A grande questão é que os personagens da Antiga Aliança, como também da Nova Aliança, revelam a redenção. É mais que um manual de instrução, é mais que exemplo, mas revela de fato a redenção. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Pregações triunfalistas, o tempo todo, né? Os púlpitos aí, né, falando que você vai ter vitória, que você vai ter triunfo, que você vai ter sucesso o tempo todo. Igrejas até mesmo com esse tipo de nome, de vitória, de triunfo. Então, o que me parece é que nos nossos dias os púlpitos têm substituído a pregação genuína do Evangelho por pregações apenas motivacionais, pregações apenas exemplaristas e pregações apenas triunfalistas. Você vai vencer, você vai ter vitória, você vai ter sucesso. E aí acaba sendo um anexo às pregações triunfalistas das pregações exemplaristas. Por quê? Porque eles falam o seguinte: veja como Moisés viveu, tire as lições voltadas de acordo com as atitudes, os exemplos que Moisés teve em sua vida, então você vai ter a vitória. E aí você vai encontrar, por exemplo, títulos de sermões, né, temas de pregações como 3 passos para a vitória, 3 atitudes para você ter triunfo na vida. Olhe para Davi, veja os seus acertos e você vai ser um homem segundo o coração de Deus diante do exemplo de Davi. Entende? São pregações apenas voltadas para aquilo que o homem pode fazer diante de Deus e como esses homens, esses personagens obtiveram vitória diante do Senhor, e aí são pregações apenas triunfalistas. E por fim, pregações moralistas, ou seja, pregações voltadas apenas para a moral, voltadas apenas para aquilo que é bom, certo? Aquilo que o personagem bíblico fez de bom. Então, aquele exemplo moral serve, por exemplo, de ponto para o sermão, de exortação para a igreja, serve até mesmo de fundamentação, de ideia central para apresentar um tema, né, de um sermão expositivo. E aí, esses tipos, né, essas novas formas que estão longe, de fato, da genuína pregação do Evangelho, tem alguns fundamentos. Fundamento, portanto, em primeiro lugar, o pragmatismo. Muitos acabam indo por esse caminho com o objetivo de atrair mais pessoas para a igreja. Com o objetivo de atrair mais gente para a igreja. O que é que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir uma palavra motivacional. O que é que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir uma palavra de vitória, querem ouvir coisas boas. As pessoas não querem ouvir a confrontação de pecados. As pessoas não querem ouvir acerca de arrependimento. As pessoas querem ouvir aquilo que massageia o ego, aquilo que elas se agradam. Elas querem ouvir um coach ali motivando, né, o seu coração, motivando, digamos assim, a sua vida.
Então, com o objetivo de ter mais pessoas dentro da igreja, muitos acabam indo por esses caminhos, de pregações exemplaristas, pregações moralistas, pregações motivacionais, triunfalistas, com o objetivo apenas de alcançar mais pessoas para dentro, né, do templo, para dentro da igreja, com o objetivo de atrair mais pessoas. Isso aí é pragmatismo, né? O fim está justificando, entre aspas, né, os meios. Segundo, o neoliberalismo, porque a gente tem visto nos nossos dias também uma forte ênfase, uma forte pressão de alguns movimentos, certo? Teológicos dos nossos dias, que acaba minimizando a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, propondo até mesmo uma atualização das Escrituras, tendo em vista a pressão secular. Então, essas pressões seculares e que muitos ministros, pastores, até mesmo igrejas, essas pessoas, elas cedem a essas pressões com o objetivo de fazer uma releitura dos textos bíblicos, das Sagradas Escrituras, a fim de ser um cristianismo, a fim de ter um cristianismo, uma igreja, uma mensagem mais popular e acessível para a cultura secular. Então, o neoliberalismo também tem influenciado muitas igrejas nos nossos dias a ir para esse tipo de sermão ou novas formas de atrair as pessoas para a igreja. O relativismo, sem sombra de dúvida, ou seja, esse relativismo social que, por sua vez, reflete também dentro da igreja, que acaba minimizando, de uma certa forma, a compreensão que muitos devem ter acerca da verdade absoluta de Deus, e essa verdade absoluta que reflete também na pregação. Então, a pregação vai tratar de verdades absolutas, a pregação vai tratar da verdade absoluta de Deus, que é a Escritura Sagrada. Então, quando a igreja ou o ministro cede ao neoliberalismo, que por sua vez está cedendo às pressões seculares, ele acaba também indo para o relativismo filosófico, ou seja, pensando aqui do ponto de vista de mensagem, de pregação, de teologia. Eles acabam dizendo, não é bem assim, o pecado não é mais pecado, essas exortações paulinas apenas são exortações culturais. Eles acabam, então, de uma certa forma, cedendo ao relativismo, que, por sua vez, cede também para um relativismo prático. Há um autor chamado, que os irmãos conhecem, Simon Stemach, no seu comentário dele em relação à Epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai falar, de fato, que a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática, mas essa igreja problemática, que tinha problemas práticos e morais, esses problemas derivavam, né, de um problema teológico, de fundamentação bíblica, de verdade objetiva. Então, quando existe relativismo na teologia, sem sombra de dúvida, vai existir relativismo na moral, na conduta, na prática. Então, a igreja que deveria ser santificada semanalmente pela palavra de Deus, ela acaba abrindo as portas para não apenas uma teologia errada, mas práticas erradas, condutas erradas, levando a igreja para a imoralidade e tantos outros pecados. E por fim também a apostasia, sem sombra de dúvida, quando a igreja substitui a pregação da palavra de Deus por uma outra forma de atividade, ela está abandonando, renegando, ela está se distanciando, essa igreja, da palavra do Senhor. Ela está abrindo mão das Sagradas Escrituras. Então, essas fundamentações, né, elas lançam, de fato, base para essas novas formas que muitos estão aí, né, adentrando. Muita igreja aí está adentrando. Daí a urgência, né, a urgente necessidade da pregação cristocêntrica. Diante dessa problemática, nós precisamos então trazer de volta, relembrar, não somente para o contexto reformado, mas âmbito nacional, precisamos trazer de volta, relembrar, reafirmar a necessidade que a igreja tem da pregação cristocêntrica. O que é, portanto, pregação? Para a gente tratar sobre pregação cristocêntrica, é necessário a gente entender o que é a pregação da palavra,
qual a razão, né, por qual razão a pregação deve ser cristocêntrica. Então, para a gente entender o que é pregação cristocêntrica, precisamos entender a natureza da pregação, a essência da pregação, e precisamos entender por qual razão ela deve ser, então, cristocêntrica, e, por fim, qual a sua relevância para a igreja contemporânea, tendo em vista todas essas problemáticas que foram aqui apresentadas. Então, vamos lá. A pregação e sua definição, que vem a ser a pregação da palavra. Pregação é definida pelas Escrituras Sagradas, considerando, obviamente, o seu caráter progressivo. Então, a gente vê desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento esse assunto da pregação da palavra. A pregação não pode ser definida apenas por um texto isoladamente, mas ela deve ser compreendida à luz de uma teologia bíblica, o caráter progressivo da revelação. Os profetas do Antigo Testamento eram mensageiros do Senhor, porta-vozes comissionados da palavra de Deus. O termo profeta significa porta-voz, aquele que fala em nome de Deus. Então, quando a gente olha para a Antiga Aliança, nós percebemos claramente os profetas se levantando como pregadores do povo de Deus naquele tempo, como pregadores de Israel. Obviamente que há sim outros pregadores, sacerdotes, né, em alguns momentos reis, até mesmo na liderança familiar havia certamente essa mediação, ou seja, Deus falando através de homens, Deus anunciando a sua palavra para homens, mas claramente a gente vê isso na figura do profeta. O profeta não é aquele que adivinha o futuro, o profeta não é aquele que vai falar a palavra para o povo, o que é que vai acontecer no dia de amanhã, no próximo ano, não é isso. Embora algumas profecias refletem essa questão futurista, no entanto, a pregação da palavra, em sua essência, ali, a palavra profética, era justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, seja ela em relação ao futuro, ao presente ou até mesmo ao passado. Deus, portanto, levantava seus profetas para anunciar, comunicar a palavra de Deus para os homens. O padrão da palavra profética, que é estabelecido no ministério de Moisés, se torna o padrão definitivo de falar de Deus ao seu povo. Veja, se torna o padrão definitivo do falar de Deus ao seu povo. Isso é muito importante. Está no livro do Wayne Grudem, né, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Ele faz uma teologia bíblica acerca da pregação e ele defende essa ideia de que a mensagem profética é a essência daquilo que vem a ser a pregação, por exemplo, neotestamentária. Os profetas são também os pregadores do Antigo Testamento. A frase, assim diz o Senhor, é usada mais de 400 vezes nos profetas do Antigo Testamento ou nas narrativas sobre a atividade profética de proclamação em Israel. Veja, a palavra que diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Está aí a essência do que vem a ser a pregação. Jesus foi enviado para evangelizar os pobres. Foi enviado pelo Pai para proclamar libertação aos cativos. Além disto, Jesus tem a mesma natureza do Pai. Por esta razão, os profetas do Antigo Testamento haviam proclamado, assim diz o Senhor, ao passo que Jesus proclama, eu vos digo. Então a gente já percebe aí, irmãos, um pouco do caráter cristocêntrico na pregação. Veja, Charles Spurgeon afirmou, né, Deus teve um filho e o tornou pregador da palavra. O profeta Isaías, falando sobre o caráter messiânico, no capítulo 61, diz, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para pregar, né, as boas novas. O evangelista Lucas, no capítulo 4, registra o momento em que o Senhor Jesus Cristo lê essa passagem e diz que essa passagem se cumpre, se fala para Ele mesmo. Ou seja, Ele é o pregador da palavra que veio a anunciar o reino eterno de Deus em toda a sua... em toda a veracidade, em todo o seu poder. Enquanto que os profetas diziam, assim diz o Senhor, então a palavra chegou e ele diz, eu vos digo, em verdade te digo. A gente, portanto, já percebe aí esse caráter cristocêntrico, porque a mensagem é Cristo dizendo, né? A mensagem é o Senhor dizendo. Quem é a mensagem? A mensagem é Cristo, eu vos digo. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Agora veja Cristo, ele diz, eu vos digo. Então a gente já percebe uma questão inseparável, a mensagem é Cristo, né? A gente já percebe essa ligação, essa união entre Cristo, a pessoa de Cristo, ligada completamente com a mensagem. Os profetas dizem, assim diz o Senhor, Cristo
diz, eu estou dizendo, né? Ou seja, ele é esse Senhor que diz para o seu povo. Os apóstolos reconhecem que eles falam em nome de Deus e de fato proclamam a verdadeira palavra de Deus, assim como os profetas do Antigo Testamento. Paulo frequentemente chama a sua mensagem de a palavra de Deus. Então, os apóstolos, eles, da mesma forma, no Novo Testamento, falam a palavra de Deus, comunicam a palavra de Deus, são arautos da palavra de Deus, assim como os profetas diziam nascidos do Senhor. A mensagem apostólica também deveria ser recebida como de fato ela é, a palavra de Deus. A gente percebe isso, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, que diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Perceba que ele chama a atenção de irmãos, homens e mulheres ali na igreja de Corinto, que deveriam atentar para o que de fato é a pregação da palavra. Claro, só um adendo aqui, não é? Isso aqui não é uma exposição, a palavra é uma palestra, né? O propósito é uma palestra, mas a gente sempre está apresentando alguns textos bíblicos. E quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, nessa perícope que vai do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo está falando claramente sobre a pregação. Ele diz, né, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, tremor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria, ou demonstração, né, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí fecha a perícope no versículo 5, versículo 6 ele já passa a tratar sobre a sabedoria de Deus. Mas do versículo 1 ao versículo 5, Paulo está tratando sobre a pregação da palavra. Sobre a pregação da palavra. E veja o termo utilizado, eu e irmãos. Ele chama a atenção de homens e mulheres. Então, a pregação da palavra não é um assunto apenas para pastores, presbíteros, é assunto da igreja. Isso deve ser também didático para você, para que você possa ensinar a sua igreja a entender o que é a pregação da palavra, a fim de que a igreja também possa entender e fazer os devidos contrastes. Porque, por exemplo, a influência, né, neoliberal, pragmática, relativista, uma influência de apostasia, de substituir a pregação por outras formas de atividade, porque isso tem adentrado em muitas igrejas e até em muitas igrejas de linha tradicionais, reformadas. Por quê? Porque não se fala sobre pregação para a igreja. Muitos irmãos, membros de igreja, homens e mulheres, não conseguem mais fazer o devido contraste entre o que é e o que não é pregação da palavra. Entre o que é pregação e o que não é pregação. Não é? Há quem diga, por exemplo, que eu já escutei alguns dias falando sobre isso, uma irmã que escutava Augusto Nicodemos, né, num dia, no outro dia, escutava Edir Macedo. Né? Então, veja a falta, né, de compreensão do que significa pregar a palavra de Deus. E eu estou colocando aqui de uma forma num contraste bem grande, né, bem gritante, mas de uma forma sutil. Tem muitos aí que não pregam a palavra de Deus. Estão, de fato, substituindo a genuína pregação por pregações moralistas, triunfalistas, pregações motivacionais, exemplaristas. E, obviamente, se não fala sobre pregação, a igreja não vai entender o que é pregação. Paulo, portanto, está falando aqui no capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, para a igreja. Olha, irmãos, entendam o que é a pregação da palavra, o que é a pregação do Evangelho. Veja, Paulo sofria também a perseguição, um grupo chamado de judaizantes, que por onde ele passava, esse grupo mudava, né, tentava subverter a mensagem do apóstolo. No contexto de Corinto, existia um grupo de filósofos, né, gregos, sofistas gregos. É uma cidade plural, a cidade de Corinto, uma cidade bastante influenciada pela cultura helênica, que muitos ali estavam se gloriando na oratória, se gloriando na retórica, na oratória. Por isso que Paulo vai dizer, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Tanto no
no capítulo 1 como no capítulo 2, aqui e acolá, o apóstolo Paulo vai estar exortando a igreja quanto àqueles que se gloriam na sabedoria humana. É por isso que Paulo diz que Cristo tornou-se para nós a sabedoria de Deus. Ele é a perfeita sabedoria. Ele é a sabedoria. A gente já vê o caráter também cristocêntrico da pregação, porque enquanto que na igreja de Corinto haviam muitos ali, falsos mestres, que estavam se gloriando em sua própria sabedoria, na filosofia grega, nos sofismos, ali apresentados e tirando a igreja do trilho da verdadeira pregação, Paulo, portanto, vai dizer que a sabedoria é Cristo, a perfeita sabedoria é Cristo. E Paulo, portanto, vai aqui defender a pregação da palavra contra esses falsos mestres, dizendo, a pregação da palavra não é sabedoria humana, mas é o testemunho de Deus. Eu, irmãos, quando eu fui convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Essa palavra testemunho, ela é traduzida em algumas versões por mistério, Santo Agostinho, Ambrósio, eles traduziram esse termo por mistério. No entanto, a maioria dos tradutores do Novo Testamento preferem o termo testemunho, até porque Paulo não está ali fechando a cortina, não está apresentando o mistério, ele está revelando o mistério. Isso fica bem mais claro no versículo 6 em diante, especificamente ali no versículo 8, 9, 10, que ele cita o texto do profeta Isaías, dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas agora, mais o Espírito nulo revelou. Vocês não conheceram, porque se vocês tivessem conhecido, não teriam crucificado, mas o Espírito revelou a Cristo, revelou essa sabedoria. Então, Paulo aqui está dizendo que a pregação, esse testemunho que ele anuncia, ou seja, é a revelação de Deus. E essa revelação, ela é clara na pessoa de Jesus, tendo como base capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, fazendo essa conexão de sabedoria com Cristo e testemunho com Cristo, e especificamente no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, que ele diz, logo de imediato a esse versículo, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A palavra, irmãos, aí, anunciando-vos, esse termo anunciar, no grego é katagelos, que é o termo que significa literalmente uma proclamação. Uma proclamação. É uma proclamação pública, autoritativa, porque deriva da palavra, e uma proclamação solene. Essa palavra é uma palavra que remete a um arauto, que é comissionado pelo seu estado, ou pelo seu reino, ou pelo seu rei ou soberano, a ir a um determinado lugar e comunicar publicamente, solenemente e autoritativamente a verdade daquele reino ou daquele estado. Mensagem de um arauto ou de um ministro. O apóstolo Paulo, portanto, está usando justamente essa palavra para descrever a autoridade da pregação, descrever a essência da pregação, descrever essa verdade da pregação, que é a proclamação pública, autoritativa e solene da palavra de Deus. Portanto, pregação é de fato o anúncio da palavra de Deus, assim como os profetas diziam, assim diz o Senhor, o pregador firmado na palavra de Deus também diz, assim diz o Senhor. A fundamentação, portanto, do pregador é a autoridade da palavra, das Sagradas Escrituras. É por esta razão que a gente pode até mesmo tirar algumas observações, que obviamente não daria tempo para colocar tudo no slide, todo o material, mas dá para a gente tirar algumas implicações em relação a isso, é que pregação não é palestra. Pregação não é palestra. Pregação é o anúncio autoritativo da palavra de Deus. Você não é um palestrante. Você não está sendo aqui preparado para ser um palestrante. Você está preparado para ser um pregador da palavra. Pregador das Escrituras. Para comunicar publicamente, solenemente, autoritativamente, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Uma outra questão, irmãos, que a pregação, ela não envolve apenas ensino, ela contém ensino. Essa pregação não é uma roda de amigos que você vai se juntar com a igreja, com os irmãos, e vamos dizer, vamos aqui aprender juntos da palavra de Deus. Você não é um facilitador. Já ouviu essa palavra? Um facilitador? É muito usado nos dias,
Então, assim, nos nossos dias é muito utilizado, incluindo no meio acadêmico, universitário. Então, assim, nós não somos facilitadores da palavra de Deus. O pregador é aquele que vai dizer, assim diz o Senhor, fundamentado na exposição da palavra de Deus. É confronto de pecado, é exortação, é repreensão, é orientação, é educação, é também aprovação, é também direção, mas é a comunicação autoritativa, pública e solene da palavra de Deus. Então, pregação não é palestra, pregador não é facilitador, ok? E aí, então, isso que eu já falei, João Calvino, comentando esse texto, ele afirma o seguinte: o testemunho de Deus é aquele que tem a sua origem em Deus, a saber, a palavra do qual Deus é o autor. Ou seja, ele está anunciando a palavra de Deus, a palavra que Deus é o autor. E aqui é um ponto muito importante também, que a pregação da palavra, ela é a palavra de Deus. Aqui a gente está tratando apenas de definição. Até falei que ia ser 40 minutos, mas não acho que não vai. Mas a gente está tratando apenas sobre definição. Sobre definição. Veja, a pregação ela não é algo sobre Deus. Eu não sou um facilitador, mas também eu não sou um comentarista. Eu não vou falar sobre o texto bíblico. Eu vou expor o texto bíblico comunicando a palavra de Deus. É diferente. É diferente, por exemplo, quando a igreja escuta alguém falando sobre Deus e quando a igreja escuta a palavra de Deus. É diferente. Então, a pregação, ela de fato é a comunicação, da palavra de Deus. A igreja vai ouvir a voz do Senhor. Daí ele diz, Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, não é sobre a palavra. E aqui em 1 Coríntios 2, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, a palavra da qual Deus é o autor. E aí, então Paulo continua dizendo no versículo 2, está aqui, está 1, mas é o versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É importante aqui deixar claro, irmãos, comentando o texto, que o apóstolo Paulo, portanto, tem como essência da sua mensagem a pessoa de Cristo. A pregação de Paulo é uma pregação cristocêntrica. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, Paulo aqui não está querendo dizer que ele não tinha interesse pelos irmãos. Decidir nada saber não é um desinteresse do apóstolo Paulo pelas problemáticas da igreja. Não é, até porque Paulo está escrevendo essa carta justamente para orientar diante dos problemas que aquela igreja estava vivenciando. Mas decidir nada saber, de acordo com o contexto, é decidir nada saber daquele tipo de filosofia que estava influenciando aquela igreja contra a genuína mensagem do Evangelho. Decidir nada saber de ostentação de linguagem, de palavras persuasivas de sabedoria. Decidir nada saber dessa loucura propagada por vocês, que vai de encontro com a mensagem genuína do Evangelho. Eu decidi nada saber disso. Não existe uma outra forma, nenhum outro conteúdo, a não ser Cristo. A não ser Cristo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Decidir significa que Paulo havia emitido um veredito resoluto de seguir este curso de ação, pregar a Cristo. Calvino, comentando esse texto, ele afirma: Paulo não pretendia dizer que ele nada proclamava com respeito a Cristo, senão a cruz, mas que todo vilimpêndio da cruz não o impediu de proclamar a Cristo. Ou seja, tem alguns que defendem o seguinte: só se deve pregar sobre a crucificação, só sobre a crucificação, só sobre a paixão, só sobre a paixão. Então, de algum modo, as pessoas pensam que a pregação cristocêntrica é tratar sobre a crucificação de Cristo, mas não. E o comentário de Calvino lança muita luz sobre isso. Não é que Paulo apenas pregava Cristo crucificado, mas que o Cristo crucificado, que era vergonha para os sofistas gregos, para a cultura helênica, para Paulo era glória. Para Paulo era base, fundamentação e motivação dele pregar todo o conselho de Cristo. Todo o conselho de Cristo. Então, Paulo não se envergonha da cruz. Pelo contrário, Paulo se gloria na cruz. Paulo fala sobre isso, escrevendo sua carta aos Gálatas, capítulo 6. A sua glória está na cruz.
de Cristo. Então, Paulo, ele prega todo o desígnio de Deus, até porque quando ele fala para a igreja de Éfeso, né, em Atos, na despedida que ele tem com os presbíteros, ele diz ali do objetivo de pregar todo o conselho de Deus. Então, todo o conselho de Deus claramente está envolvido na pregação cristocêntrica, que a gente vai tratar um pouco mais adiante sobre isso, que é a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o ensino de Cristo. A pregação é a proclamação da palavra de Deus, isto é, a proclamação de Cristo. Então veja, se o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre a pregação do Evangelho, a genuína pregação da palavra, diante, né, das pressões que ele estava sofrendo ali na igreja de Corinto, ele afirma o seguinte: a pregação é o anúncio da palavra de Deus, e essa pregação que é o anúncio da palavra de Deus é também a proclamação de Cristo. É também a proclamação de Cristo. Ou seja, a pregação é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria perguntar, eu vou direto ou a gente tem intervalo? O que é que vocês preferem aí? O que fica melhor para vocês? Intervalo? Porque eu preparei aqui, mas se eu for direto vai passar, eu acho que 1 hora a mais. Então, o que vocês acham aí? O intervalo a que horas, professor? Dá 10 minutinhos de intervalo, 10 minutos. Você sai de agora, pode ler 8h20. O intervalo é 8h20, é? Então a gente tem 10 minutos. Não é? Não? Era 108. Ah, de 8? Ah, então vamos dar. Tá bom? Então, pelo menos essa é a primeira parte, do intervalo agora, depois a gente volta aí para a segunda parte, tá bom?